Um outro sistema que esse todo mundo conhece de RPG é o Dungeons and Dragons, que foi o RPG de início de praticamente todo RPGista. O Dungeons and Dragons, né? A versão mais jogada na minha época era o 3, a terceira edição, que seria o 3.0. Depois teve a terceira edição atualizada, que seria o 3.5. Depois veio a quarta edição, com as cartas de poderes, né? E veio a quinta edição. Mas o que o pessoal mais gostava era da terceira edição, pelo que eu sei. Tem muita gente que discorda, mas enfim. Já o Dungeons and Dragons ele tem um cenário também, assim como não só esse cenário, você pode jogar o sistema de RPG em qualquer cenário, mas se você segue, né, os livros ali, ele vai te direcionar para Forgotten Realms, o cenário do próprio Dungeons and Dragons, onde você vai ter as localizações e as missões, né? E as obras prontas também, as missões prontas do Dungeons and Dragons. E também tem o Manual dos Monstros, né? O Manual do Jogador, que é o livro básico. E também você vai ter o livro do mestre, né? O famoso livro do mestre. Esses são os três livros básicos do Dungeons and Dragons. E existem outros livros também e suplementos, né? Esse sistema, na época que eu ia para a escola, era um sistema bem mais caro do que o 3DT, que era o que a gente jogava. Era um sistema que era até meio elitizado, assim. Claro, nem tanto. A pessoa, talvez aí, classe média aí, e um pouco mais favorecida, conseguiria demandar dinheiro para comprar os livros, né? Então a gente, por exemplo, quando a gente jogava no Dungeons Dragons, tinha um livro de jogador. Nem todos nós tínhamos capacidade, vamos dizer assim, recurso suficiente para comprar os livros do Dungeons and Dragons. Isso muitos anos atrás, né? Depois acabou ficando algo muito mais fácil de se adquirir. As vantagens do D&D é que a complexidade do jogo e as regras do jogo, elas equilibram até certo nível as habilidades dos jogadores, né? E fazem com que um jogador dependa do outro. Já o 3D é um jogo que você pode ter uns personagens muito mais overpowers que outros. No D&D existe essa possibilidade? Existe, claro, combeiro, tudo isso sempre tem. Mas no 3D, como cada ponto de força, por exemplo, é um abismo de distância, você teria como ter personagens muito mais overpowers do que outros, né? E teria algum equilíbrio, mas não nem se compara, né? Por exemplo, os níveis de habilidades, eles colocam um personagem, por exemplo, que teria habilidade 2 ou 3 num nível muito elevado de um personagem que tem habilidade 1, né? Então, o que ele pode fazer, por exemplo, é absurdamente maior do que o personagem com habilidade 1. Mesma coisa a força, etc. Então o mestre às vezes tinha dificuldades. Aquele mestre que queria jogar uma aventura mais clássica, de equilibrar essas habilidades, né? Esse era um diferencial do 3DT, mas ele foi feito para ser assim. Então, mas voltando a falar do Dungeons and Dragons, o Dungeons and Dragons, ele basicamente eu joguei algumas vezes, fiz algumas campanhas e participei de outras. E eu gostava de burlar muitas regras, né, como mestre. Eu não gostava de seguir todas as regras do livro, que eu achava que elas às vezes travavam o jogo, né, travavam a narração. Então, como o meu foco é narrativa, eu preferia muitas vezes ignorar essas regras.